Isso aqui, o que eu vou falar aqui, amado, isso está acontecendo em muitas igrejas. E nós precisamos vigiar, e Deus conta com você. Eu vou ler o texto, Lucas 5, e vou acompanhar aqui minha cola aqui. Lucas capítulo 5. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genesaré, e viu estar dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompeu-lhe-se a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para os que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Curva sua cabeça, vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Espírito Santo, fala aos nossos corações nesse momento. Abra o nosso entendimento, os nossos ouvidos espirituais. Espírito Santo, tens o principal lugar nesta casa. Dá toda a direção do que vai ser ministrado, e que teu nome seja glorificado. Usa minha boca, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Já preguei esse texto algumas vezes, mas Deus me gerou uma coisa para falar para você aqui, e eu quero que você preste bem atenção. Jesus ele estava próximo desse lago de Genesaré. Esse lago de Genesaré é o mar da Galileia, ou o mar de Tiberíades. Era um lago. Quando fala mar da Galileia, na verdade é um lago, mais ou menos de 19 quilômetros. Então, lago de Genesaré é mar de Tiberíades ou mar da Galileia. Jesus estava ali, Jesus estava no meio da multidão. De repente Jesus saiu do meio da multidão e saiu da margem e entrou num barco que estava mais à frente da margem, e subiu nesse barco e começou a ministrar para um povo. Começou a passar os seus ensinamentos, começou a falar ao coração daquelas pessoas. E algo Deus falou ao meu coração, naquele momento que Jesus começou a ministrar, estava falando ali para o povo. De repente ele fala: Simão, pega o barco e vai ao mar alto, vai para o meio do mar, vai para o mar alto agora. E ali aconteceu um grande milagre, Pedro não estava esperando aquilo, porque antes ele tentou pescar, não pescou nada, e Deus fez um grande milagre. Sabe por quê? Porque Pedro fez uma coisa que nós precisamos fazer: escutar e obedecer. Pedro, naquele momento ele foi e teve uma experiência tremenda com Deus.
E olha, o que eu queria passar para vocês: todos escutaram a palavra, todos os que estavam nos 2 barcos, aqueles que também estavam, chamado multidão, na beira do lago. Eu queria passar primeiro um grande ensinamento para você, né? Que a gente pode aprender muitas coisas aqui. E por onde eu vou agora, por o que eu quero passar para vocês, primeiro ensinamento é, amado, todos recebem a palavra de Deus, todos crescem na palavra de Deus. A minha irmã recebeu a palavra de Deus, outras pessoas recebem a palavra de Deus, você recebeu a palavra de Deus. Só que há uma diferença: alguns continuam na margem, esses são chamados multidão, está naquele bloco, não tem ainda uma distinção, não sabe quem é quem, está todo mundo junto, não avança da margem. Outros apresentam meios a Jesus para que ele possa entrar, outros têm o barco, mas uns não se desafiam, uns não dão o seu passo, apesar de ter toda a condição. Mas tem aqueles, aleluia, que são comprometidos com o Senhor, que deixa ele entrar, deixa ele falar, obedece, aleluia, tem um comprometimento, recebeu uma identidade. Esse é Simão, esse é Tiago, esse é João, vão para o mar alto e voltam com 30 a 60 e a 100 por um. E se tem gente aqui que deixa Jesus entrar no barco, dá glória a Deus, aleluia. Então deixa Jesus entrar no teu barco em meio aos teus desafios, deixa Jesus. Há uma distinção aqui, há uma distinção daqueles que, por mais que recebam Jesus, não vão sair daquilo, ficam parados na margem, só ficam observando. Outros vão receber, preparam os meios, mas não se desafiam, não se lançam. Jesus, ele não pode entrar num barco que a pessoa de repente não aceita, não obedece, apesar de ter toda a condição. E outros, aleluia, que se levantam e, amado, vai para o mar alto, começa a caminhar com Jesus e as coisas começam a acontecer. Nós precisamos fazer isso na nossa vida. Nós precisamos nos lançar. Nós precisamos dar meios para que Jesus haja na nossa vida. Nós não podemos só ficar parado e acreditar pela fé que muitas coisas vão acontecer. Vai acontecer se você andar. Você está me entendendo? Dá uma glória a Deus. Uns recebem, sabe, amado, eu coloquei aqui, escrevi, amados, vejo muita gente com potencial que sabe quem é Jesus, mas não saem da margem, não se apresentam meios para Jesus entrar e iniciar uma viagem diferente. Jesus, ele quer entrar na tua vida, entrar na minha vida, mudar a história, mudar a realidade, dar uma nova caminhada, um novo ministério, fazer algo diferente na tua vida, aquilo tudo que você queria um dia fazer, amado, que você jogou a rede, as coisas não deram certo, travou, você ficou na margem. Jesus entra no barco e começa tudo de novo. A gente tem que acreditar nisso. A gente tem, porque as pessoas muitas vezes têm condição, capacidade, e às vezes não avançam, e outros deixam. Uma das coisas que nós nos acostumamos, por mais capacidades que nós temos, nós muitas vezes nos acostumamos mais a receber do que dar. Deus prepara, Deus forma, mas a gente vem com uma mentalidade de mais receber do que dar. E a Bíblia fala no versículo 7 aí, você pode ler comigo: e fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado do barco, para que fosse ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Amado, aquele que vai para o mar alto com Jesus, ele não só aprende a receber, mas ele aprende a dar também. Jesus procura aqueles que vão para o mar alto, não só retém com ele, mas distribui, separa, compartilha. E muitas vezes nós estamos na casa do Senhor e andamos, aí que eu entro no ponto, às vezes nos sentimos desanimados, nos sentimos, sabe, sem resposta de Deus, porque muitas vezes nós não nos lançamos, nós muitas vezes entramos dentro da casa do Senhor querendo receber, querendo ter, querendo que Deus modifique, mas nós não pensamos aquilo que nós já recebemos, compartilhar com quem necessita. Porque se Deus colocou você dentro da casa do Senhor, quer dizer que você tem potencial, quer dizer que você é capaz, quer dizer que você tem bagagem para fazer a diferença na vida de pessoas. Você está entendendo? Dá uma glória a Deus. Você está me entendendo mesmo? Amado,
Deus vai chamar cada um de uma forma. Tem gente que só contribui, tem gente que vai lavar a louça, tem gente que Deus vai usar nos estudos, amado, tem gente que tem capacidade de fazer muito mais. Deus vai preparar, vai formar, vai para uma faculdade, eu não sei, e muitas vezes enterrou os talentos, porque anda desanimado, porque por um momento as coisas não deram certo na sua vida. Presta atenção, quem te disse que de repente isso que não deu certo na tua vida, era verdadeiramente, era isso que Deus tinha para você? Porque na vida de Pedro não foi assim. Pedro voltou na primeira pesca, por isso que ele falou que ele tentou ir para o mar alto e não conseguiu nada, mas pela voz do Senhor ele iria de novo. Muitas vezes aquilo que não deu certo na tua vida, aquilo nem era para você, e você chorou, está desanimado, está triste, está abatido, e quem te disse que isso aí era uma realidade para você? E quem te disse que isso aí verdadeiramente era o que Deus tinha para você? Quando você deixa Deus entrar no barco, Deus te lança para o mar alto. É no mar alto que você vai ter resiliência, é no mar alto que você vai ter experiência, é no mar alto que você vai ser aprovado, é no mar alto que você vai saber quem você é, quem Jesus é, o teu estado. Aleluia, Senhor, eu sou um pecador e eu preciso de ti no meu barco. Pedro reconheceu isso no mar alto, se prostrou a Jesus e falou: Senhor, eu não sou digno de ti. Muitas vezes a gente precisa ir para o mar alto, meu amado. Precisamos nos desafiar, sair da margem, para que o Senhor venha fazer coisas grandes na nossa vida. E quem crê nisso, dá uma glória a Deus. Amado, se Deus colocou você dentro da casa dele, isso quer dizer que ele está te preparando e você já tem potencial para fazer alguma coisa diferente, não só na tua vida, não só na sua família, mas na tua história também. Deus prepara. Tem uns que andam na multidão, não sai da margem, só vê, caminha, mas só vê. Esses são aqueles que são envolvidos, né? Eles só se envolvem, mas não se comprometem. Existe aqueles que verdadeiramente têm capacidade. Deus constrói, Deus prepara, mas ele continua a estar envolvido, porque ele só vive do momento que ele quer, ele só vive naquele momento que ele recebe. Esses são aqueles que estão no outro barco, que nem nome tem. Esses são aqueles que vivem só naquele momento. Mas tem aqueles, aleluia, que se comprometem com o Senhor, que faz o momento acontecer. Foi Tiago, foi João, foi Simão Pedro, foi para o alto mar, aleluia, mudou a vida dele, mudou a vida dos outros, fez as coisas acontecerem, fez o momento acontecer. Tem gente que recebe o momento. Esse outro da embarcação recebeu o momento de Pedro. Recebeu, ele foi, dividiu a carga, deu para um e deu para outro. Mas quem fez o momento acontecer foi porque Pedro deixou Jesus entrar. Quem era o dono da empresa era Pedro, junto com Tiago e João. Se eles não quisessem que Jesus entrasse, não ia acontecer nada. Já estavam desanimados, já tinham pescado naquele mesmo dia, não conseguiu nada. Para que eu vou de novo? Amado, tenta de novo. Com Jesus no barco tudo é diferente. Quem crê nisso, dá uma glória a Deus. Amado, você tem que crer. Começa por algum lugar. Nós precisamos, como igreja do Senhor, mudar a nossa história, mudar a história dos outros. Por isso que o Senhor te levantou e me levantou. Nós não só modificamos a nossa vida, como foi Pedro. Pedro modificou, recebeu que tanta peste que quase que o barco vai a pique. Quase que o barco dele falou, sabe o que ele fez? Ele dividiu, ele pegou, compartilhou um pouco que ele tinha para cá, um pouco que ele tinha para lá. Essa é a vida que o Senhor tem para você e para mim. Não só reter em mim, mas distribuir para os outros. Eu preciso distribuir. Se você tem sonhos, realize os teus sonhos. Se você quer voltar a estudar, volte a estudar. Se você quer investir em você, que Deus vai te usar, vai fazer você crescer para fazer a diferença nesse Brasil corrompido, então vai, meu irmão, faça acontecer. Não ande somente desanimado. Pedro abriu a porta, teve que ir para o mar alto. Ninguém quer ir para o mar alto, mas Pedro foi, e Pedro viu as maravilhas que o Senhor fez, voltou com um barco cheio. A gente
precisa passar pelo mal alto. Se você quer viver com Jesus uma coisa diferente, se você quer viver Jesus com momentos diferentes, se você quer crescer com Jesus e aprender, ser aprovado, passar experiência, Jesus vai falar: sai da margem, entra no barco e vai, eu estou com você. É assim que acontecem as coisas. Eu me lembro que todos nós aqui temos um chamado de Deus, amém ou não amém? Todo mundo sabe disso, né? Você tem que começar por algum lugar. Cada um tem uma história aqui. O Átila, se eu perguntar o Alain, como foi o início das coisas, mas teve que dar um pontapé. Tem muita área da igreja para ser trabalhada. Eu estou dizendo agora em igreja, não estou falando da sua formação. Vamos lá. Eu comecei com um grupo familiar. Gerson, Jesus tinha uma palavra para mim. Eu tomei posse daquela palavra. Eu comecei com um grupo. Na verdade eu assumi 2. Eu tinha 7, 8 meses de convertido. Eu trocava Davi por Moisés, Moisés por Abraão. Eu não sabia ainda. Lia a Bíblia, mas ainda não estava fixado. E de repente Deus foi me fazendo crescer ali com o grupo. Passa por mar alto, passa aperto, dificuldade, trabalho. Mas ali o Senhor foi moldando a gente, foi me moldando, foi trabalhando na minha vida. Aí daqui a pouco você já é conhecido, você é no grupo familiar. Daqui a pouco já você vai ser supervisor de grupo. Aí você vai para supervisor de grupo. Não é assim, Átila? Aí daqui a pouco, Gerson, você é bom supervisor de grupo, vou te levantar como obreiro. Aí te levanta como... E você vai. Quanto mais é dado, Deus não chama desocupado, minha amada. Deus só chama gente ocupada. Quanto mais você caminha com Deus, mais Deus vai te dando coisas para você crescer e fazer. Isso é na vida de qualquer um aqui. Se você olhar na parábola dos talentos, o que recebeu 1 não multiplicou, o que recebeu 2 multiplicou 2, e o que recebeu 5 multiplicou 5. Aquele que recebeu 1, quem Deus deu? Deu para o de 2. Poderia ser, né, mais democrático. Deus deu para o de 5, porque quanto mais é dado, Deus vai trabalhando mais com você. É assim ou não é? Então, meu amado, invista, começa por algum lugar, começa a você querer caminhar, faça as coisas acontecerem, movimente as águas. Ficar na margem, a água só fica parada. Agora quando você vai para o mar alto, para o mar revolto, a onda, ó, caramba, não é assim, Átila? É assim, mas você vai ver milagres, você vai ver Jesus operando, você vai ter experiência com Jesus, você vai saber o que você é, você vai saber quem Jesus é, você vai reconhecer o teu estado, você vai ver que aquilo que você passou lá, que você perdeu, não vale nada, porque Pedro, aleluia, pegou uma pesca grande, mas a Bíblia fala que ele deixou tudo para trás e seguiu a Jesus, que o mais importante não era a pesca, e sim um sumo pescador. Você pode dar glória a Deus? O mais importante era o pescador. Quando ele acordou, quando ele viu a situação, a Bíblia fala que ele passou o dia todo tentando pescar, não pescou nada. Imagina, você ir para o alto mar e voltar, o desânimo que dá. Mas ele deixou Jesus operar, falar com ele obedeceu, ele acreditou. E sabe o que ele descobriu no final? Que aquilo tudo que ele pescou não valia de nada. Ou seja, aquilo que ele estava lutando desde o início, quando ele recebeu, ele deixou, ele entregou, porque ele entendeu que existem coisas maiores em Deus. Muitas vezes nós nos prendemos na pesca e a gente esquece que o mais importante é o pescador. Muitas vezes nós temos a capacidade que Deus te dá e me dá, e muitas vezes nós nos prendemos naquilo que recebemos, e Deus não quer isso, porque Deus quer que você receba, que você distribua e continue a receber de Jesus coisas maiores. É isso que Deus tem para você, é isso que Deus tem. Quando Pedro entendeu que aquilo tudo que ele lutava, ele estava lutando errado. Isso acontece na nossa vida. Muitas vezes a gente faz coisas, acreditamos que aquilo ali é o nosso sonho, passamos por situação, ficamos desanimados que não dá certo. Aí depois Deus mostra um outro caminho e frutifica. Você perdeu um tempo ali, não era aquilo que tinha para você.
Pedro, ele reconheceu, porque a Bíblia mesmo fala, né? Ele fala que, e fizeram sinal aos companheiros, versículo 7, que estavam no outro barco para que fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase veio a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Ou seja, ele foi com Jesus, reconheceu seu estado no mar alto, reconheceu que tudo aquilo que ele pegou, tudo aquilo que ele estava lutando, não valia de nada. O mais importante era o que Deus tinha para ele. Aí quando ele chegou lá, ele acordou, ele reconheceu o estado dele, ele reconheceu quem Jesus era, e aquilo a qual ele estava lutando a vida toda, que eram os peixes, ele deixou tudo para trás. A Bíblia fala que, e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Ou seja, ele não pegou, ele não levou os peixes. Lutou, desanimou pelos peixes, porque não pegou. No final ele viu que isso aí não valia de nada. Olha só que coisa que o Senhor faz na nossa vida. Pensa bem naquilo que você está trabalhando, pensa bem naquilo que você está colocando a mão. Analise, vê se verdadeiramente é o caminho que o Senhor tem para você. Às vezes a gente está fazendo tantas coisas e não é a direção de Deus para a nossa vida. Aí causa uma coisa chamada desânimo, porque as coisas não fluem, não dão certo. A gente acha que a culpa é nossa, a gente acha que a gente está errando, a gente acha que, caramba, ninguém me ama, ninguém me quer, está tudo errado na minha vida. Não, Deus está sinalizando, porque Ele tem uma coisa maior para você e diferente. Deus tem uma coisa diferente para você. Deus tem uma coisa diferente para andar com você no teu barco. Deus tem sonhos com você muito maiores do que você possa pensar e imaginar. Foi isso na vida de Pedro. E muitas vezes a gente trava ali e fica ali. Uns estão na margem, nem se arriscam. Já viu esse tipo de gente que recebe, conhece Jesus, mas fica ali, vai continuar ali. Outros se arriscam, mas não se desafia a ponto de Jesus entrar, porque Ele controla as coisas. Jesus ainda não entrou no barco. Jesus vai para o barco a qual as pessoas obedecem, as pessoas escutam, as pessoas recebem orientação, independente do momento ruim que passou. Jesus continua reinando, Ele entra no barco, Ele faz coisas diferentes. Você pode dar glória a Deus por isso? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Isso é na tua vida e na minha vida. A gente não pode desistir de algumas coisas. A gente tem que ver o que é para ser e o que não é. Muitas vezes a gente insiste em coisas que, puxa, as coisas não fluem. Caramba! Pedro chegou a falar para Jesus: eu já tentei, não consegui nada. Aí Jesus ensinou no alto mar: quem te disse que era isso que era para a tua vida? É outra coisa. Deus tem uma coisa separada para você que ninguém sabe. Só quando você está com Ele sozinho no teu barco, lá no alto mar, às vezes em desafios, em dificuldades, muitas vezes em ventos, é lá que você vai descobrir que Deus tem para você. Glória a Deus por isso. É lá, meu irmão. Tem que ir para o mar alto. Não tem jeito. Se você quer crescer com Jesus, tem que ir para o mar alto. Você tem que ir para o mar alto. Você está me entendendo essa noite, em nome de Jesus? Aleluia. Eu poderia falar muitas coisas aqui. A Bíblia fala que, se nós lemos o texto, para eu me tornar verdadeiramente um discípulo aprovado por Deus, Deus tem que tocar na corpo, na alma e no espírito. Porque são pontos, né, que formam o homem, são partes do homem. Se você entender aqui do versículo 8 até o 11, e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da peste que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescadores de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram.
tiveram espanto, se prostraram perante a Deus, reconheceram Jesus. Jesus tocou no corpo, Jesus tocou nas emoções, tocou na alma, nos pensamentos e tocou no espírito, que ele reconheceu o estado dele de pecador, largou tudo e seguiu Jesus. Então, para você viver verdadeiramente, ser um discípulo de Deus, Deus vai ter que tocar nessas três partes. Deus vai ter que trabalhar nessas três partes. Pergunto eu, que parte a gente às vezes anda deficiente? Se é o corpo, se é a alma ou se é o espírito? Que muitas vezes o nosso corpo somos tentados, o pecado vem, bate a porta, nos enfraquecemos. Outras vezes as nossas emoções estão em ebulição, somos rebeldes, somos abatidos, nos sentimos depressivos, e outras vezes nós estamos frios na casa do Senhor. Deus quer ajeitar tudinho em nome de Jesus, meu amado. Em nome de Jesus, que o vosso corpo, alma e espírito estejam irrepreensíveis até a vinda de Jesus. Como diz a palavra, Deus toca tudo, Deus arruma tudo, meu irmão. Pedro foi arrumado, Tiago foi arrumado, João foi arrumado. Tiveram uma experiência e viram que tudo aquilo que eles corriam atrás não valia de nada. Valia o que estava no coração do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode dar glória a Deus por isso? Aí você vai perguntar para mim, pastor, como as coisas acontecem? Porque, meu amado, fé, e eu vou terminar por aqui, fé é o início, é o que te garante a presença de Deus na tua vida e a tua salvação. Mas a fé é um pontapé para que outras coisas venham, para que você não fique estéril na casa de Deus, ansioso na casa de Deus e preocupado. E eu vou falar aqui, abra aí a sua Bíblia, lá em 2ª carta de Pedro, capítulo 1, fala bem claro isso. Pastor, mas eu tenho fé porque as coisas não acontecem, porque fé é o início, fé é o pontapé. Fé que vai fazer você agora começar a caminhar de uma forma diferente. O justo viverá da fé. A Bíblia fala assim, ó, versículo 4 ao 8 diz, presta atenção: pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, olha aí, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, ou seja, o conhecimento, e a ciência a temperança, ou seja, o domínio próprio, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade, ou seja, ajudar o próximo. Porque se em vós haver e aumentarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Presta atenção, não adianta você só ter fé, é uma coisa ligada à outra para deixar você não estéril, não ocioso, não desanimado na casa de Deus. A fé é o pontapé para que você se lance. Você vai ter que ter conhecimento, você vai ter que dominar você vai ter que ser paciente, você vai ter que ver o próximo superior a você. É um conjunto de coisas. Aí sim você vai despontar, aí sim a tua vida não vai ser mais ociosa, aí sim você vai frutificar em vez de ser estéril, porque o Senhor é contigo. Daí Pedro fala bem claro, uma coisa puxa a outra. Fé é o início, mas quando você caminha com Jesus, Deus vai te dar virtudes, Deus vai te dar conhecimento, Deus vai te dar domínio próprio, Deus vai te dar temperança, Deus vai te dar tudo isso aí, para que, sabe por quê? Para você poder trabalhar, viver em paz com o Senhor, começar a frutificar na casa de Deus. E quem quer frutificar na casa de Deus, dá uma glória a Deus. Você está me entendendo? Eu estou falando aqui de uma forma bem, sabe, dá o primeiro passo. Você tem que dar um primeiro passo. Senhor, eu tenho o sonho de construir minha empresa. Dá o teu primeiro passo. Você tem fé? Fé sem ação, como é que fica? Porque uma coisa vai puxando a outra. Ah, pastor, eu tenho um chamado ministerial, eu quero ser útil ao Senhor. Amado, se envolve com alguma coisa. Ah, eu vi a Viviane hoje no altar. Glória a Deus. Viviane se batizou tem 1 ou 2 meses, Viviane? Tem 1 ou 2 meses que você se batizou?
Ah, ela já era se batizada, desculpa. Chegou na igreja, se membrou tem uns 2 meses, mais ou menos, por aí. Começou a se envolver logo quando se membrou no ministério. Não faltava aqui as aulas, os treinamentos. Aí o líder, Alain, aprovou, eu aprovei, está aqui no altar. Nós temos a condição de frutificar para o Senhor. Nós precisamos nos envolver e dar o start. Começar por alguma coisa. Isso não quer dizer que você vai parar por ali. Porque na verdade, Pedro não parou por ali. Pedro não seguiu somente a Jesus. Quando Jesus ascendeu aos céus, ele parou. Pelo contrário, Pedro começou a frutificar de uma forma tremenda. Pedro começou a crescer de uma forma tremenda. Pedro começou a pregar logo em Atos capítulo 12, 3.000 foram convertidos. Pedro começou a fazer coisas grandes. Isso não quer dizer que você, quando entrar no ministério, você vai ficar ali. Mas você tem que começar por algum lugar. Amém ou não amém? Para você se conhecer. Aí Deus vai fazendo isso, ó. Igual peça de xadrez, até chegar e dar o checkmate. Quero você aqui. É assim. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou tentando direcionar a sua vida. Muitas vezes também isso é lá fora. Decisões que nós precisamos tomar. Às vezes a gente fica esperando. Não, meu amado, dá o primeiro passo. Deus ama quem Ele quer, corajoso e intrépido. Tem que ter intrepidez, tem que ter coragem, tem que ter força, tem que enfrentar o mar alto, sim. Mas Deus vai te dar a vitória e vai multiplicar 30, 60, 100 por 1. É só você acreditar, meu amado. Acredita no Deus que há com você, que caminha contigo. Não desanima na primeira jogada de rede. Só deixa Jesus entrar. Jesus entrou na vida de Pedro, Tiago e João. Tiago e João eram irmãos. Eu falo isso também para as famílias da igreja. Incentive o seu marido ou a sua esposa. Vai com ele junto para o barco. Dá a primeira passada. Acredita que Jesus vai fazer alguma coisa. Vai ter que ir para o mar alto. Mas eu tenho certeza que quando você vai para o mar alto, aleluia, você não vai voltar vazio. Você não vai voltar vazio. Jesus vai dar a vitória em nome de Jesus. E quem crê, dá glória a Deus. Aleluia. É até aqui que eu tenho para falar para vocês. Deus abençoe em nome de Jesus. Dá o primeiro passo. Deus abençoe. Tem muita coisa para você. Aleluia. Vem para cá, pastor.